Oi, eu sou a Gabi e esse vídeo é o terceiro vídeo de uma série de 3. Então, se você ainda não viu os outros, eu indico fortemente que você pause esse aqui e vá lá visitar eles. Use músicas e onomatopeias. A gente já conversou, né, sobre a dificuldade, talvez, da criança com autismo de sair da rotina. Então, você sinalizar o momento da contação de história, que já é um momento volátil por todas as interações que podem ocorrer e pelas próprias mudanças das histórias de acordo com o dia, né, enfim, e de acordo com a sua escolha do público. A música no início, que sinaliza o começo dessa contação, vai ajudar, vai ser um ponto fixo para esse aluno entender essa rotina da contação de história. Então, você iniciar esse momento, né, mágico com os alunos, com a sua criança, com um ponto fixo, ajuda a isso ser assimilado como um ponto de rotina. E aí você pode usar desde músicas já existentes, como criar a sua própria música aí para esse momento, né? A gente tem várias indicações aí na internet. Tem a Fafá Conta, por exemplo, que vocês podem visitar o canal dela no YouTube, inclusive. Ela é uma contadora de histórias e ela tem uma anteninha que pro céu aponta e ela capta uma história. Ela criou uma musiquinha, a anteninha dela é uma dobra de papel e as crianças geralmente cantam com ela. Esse é o ponto fixo da Fafá, né? Todo momento que ela inicia uma história, ela inicia com essa musiquinha e as crianças já sabem, já respeitam esse momento como o momento da contação e tudo mais, já entendem ali o que é pedido para elas no momento da contação. Então, ter esse ponto inicial fixo é importante para essa criação de rotina. Bom, o segundo ponto é não ler as histórias diretamente dos livros, né? Os alunos com transtorno do espectro autista, a criança, ela tem uma dificuldade maior de atenção. Então, o simples fato, talvez, de você estar passando as páginas e as ilustrações que às vezes causam uma agitação, né, uma curiosidade, isso pode fazer com que essa criança se perca ali na história. O que também pode ser interessante como uma ferramenta. Então, o fato de você estar ali passando páginas, as próprias inquietações que podem surgir a partir das ilustrações que podem ser mostradas, pode ser algo que faça essa criança se dispersar. Então, é interessante, e a criança não vai estar perdendo, né, nada, se você utilizar, né, fazer uma contação de histórias rica, independente do livro. E a dica que eu deixo é que mantenha o cenário literário ali ao redor. Se possível, faça esse momento acontecer dentro de uma biblioteca, por exemplo, para que essa criança entenda que aquele momento legal que está sendo proporcionado ali tem vínculo com o livro, tem vínculo literário. Então, independente de você usar ou não utilizar o livro, mantenha o ambiente com essa figura do livro, para que ela crie na memória afetiva dela a imagem desse momento vinculado ao livro físico. Mas sempre lembrando que você precisa ter esse diálogo, essa troca com esse estudante. Porque talvez a sua criança no espectro, ela consegue prestar atenção, né, tranquilo, e ela consegue ter uma boa troca com a mediação de leitura. Mas a dica é que no início, né, desses momentos de contação, talvez seja mais interessante você não utilizar o livro para que ela consiga se ater melhor ao enredo da história. Mas o que eu sempre falo, né, com vocês é ficarem atentos à troca subjetiva que essa criança vai estar estabelecendo. Aqui eu criei essas dicas dentro dos padrões de comportamento do espectro. Mas é o que eu falei, não existe um checklist, não existe uma regra, né, que a sua criança dentro do espectro vai ser dessa maneira. Então, talvez ela interaja bem com a ilustração, com o livro, enfim. Existem, hoje em dia, no mercado literário, muitas opções, né? E aí você pode estar se atendo a pesquisar aí livros que dialoguem melhor com essa criança. Bom, vamos lá, vamos continuar. Explore interesses, né? Explore o interesse desses grupos. Se essa criança, ela gosta de times de futebol ou de um personagem, ou se ela gosta de trens, insira isso nas histórias, né? Insira algo que é do mundo dessa criança e que é do interesse dela para a história, que isso vai fazer ela se atentar mais ainda a esse momento que você está propondo ali.
E depois do momento da contação, se você estiver numa biblioteca, num lugar onde essa criança pode ter oportunidade de folhear livros, de encontrar literatura, ajude, né, esse grupo, sinalize para esse grupo que ela pode estar encontrando ali naqueles livros histórias que sejam do interesse dela, que sejam desse universo de interesse. Histórias com vínculo com a realidade. A gente sabe que a criança no espectro, ela pode ter uma dificuldade de entender situações abstratas. Então, colocar histórias dentro de uma realidade, né, que é paralela dela ali, é interessante para maior efetividade dessa história. E é o que a gente conversou aqui sobre a contação de história, poder dialogar com esse desenvolvimento, né, com essa linguagem, com essa ampliação social da criança que está no espectro. Então, você tá ali contando histórias que é do cotidiano dela, que ela se reconhece de certa forma, isso vai fazer ela refletir sobre possíveis conflitos, possíveis situações ali onde ela se encontre. E aí, podendo aumentar esse repertório social, né, da criança. Bom, agora vamos falar sobre indumentária. Existem contadores e mediadores que vão se caracterizar de personagens para o momento da contação. O que eu indico aqui, nesse diálogo com a criança com transtorno do espectro autista, é que a indumentária, a roupa que você escolha, não seja tão com muitos elementos, tão extravagante, para que não tire ali o palco da história, né? Para que isso não sirva como um objeto de dispersão para esse público, né? Porque existem muitas roupas, a gente pode procurar na internet, por exemplo, muitas roupas elaboradas para contação, né, saias e tudo mais. E isso também é uma informação que você pode estar utilizando para melhor atender esse público. Então, você pode utilizar essa vestimenta de alguma maneira para estar dialogando com esse grupo, mas estando atenta que isso pode tirar o foco da história. Então, o que você pode fazer? Por exemplo, existe a saia da contação de história, onde a história acontece realmente na saia, né? Ou no tapete e tudo mais. Você pode estar utilizando isso para te beneficiar, sabendo desse padrão do espectro, né? Dessa relação com a atenção, dessa dificuldade. Então, você pode estar utilizando essa informação para estar trabalhando a sua indumentária e proporcionando aí uma experiência melhor. Então, mais uma vez, afirmando, né? Mais uma vez, levantando aqui a questão de que você precisa estar atento a essas trocas subjetivas. É muito difícil, né? Vamos lá, vamos falar a verdade. Às vezes pode ser até muito frustrante, porque nos primeiros momentos, né, dos relatos que eu li de algumas professoras, a criança realmente se mostra completamente alheia, desinteressada, assim. E o que a gente tem que fazer é não desanimar com essa resposta, sabe? Porque é uma construção. Esse momento é uma construção. Essa troca subjetiva que a criança vai estabelecer a partir do momento que ela começar a inserir aquilo ali no cotidiano dela, na rotina dela, pegar confiança em você. São nuances que vão acontecer no decorrer dessa troca. Então, não se desanime com esse primeiro momento se acontecer desse estudante ser completamente alheio a você e todas as suas propostas e tentativas. Esteja atento e atenta a esses padrões que a gente pode estar observando e utilize das dicas que eu tô dando aqui para vocês para tentar melhor dialogar com esse público de alguma maneira e criar suas próprias estratégias também, porque como eu falei, existem vários tipos de público e com isso existem várias formas de lidar com esse público. Então, não tenha medo de tentar e tentar de novo, e se der errado, tentar de novo até que dê certo. É isso, a vida é uma grande tentativa e erro. Tenha repertório. Conheça literatura. Você precisa ser apaixonado pela palavra escrita para poder fazer outros apaixonados acontecerem na Terra. Então, tenha repertório e esteja sempre buscando novos conhecimentos. Hoje o mercado literário assim é muito rico, né? O mercado literário infantil. E aí a gente tem que ficar atento, porque tem muita literatura muito boa no mercado e tá sempre buscando conhecer essa literatura. E você às vezes nem precisa comprar o livro, porque o livro é caro realmente. Mas
existem muitas resenhas no YouTube, né? Muitos contadores, e você pode estar observando e aprendendo essas histórias, e na hora da contação lá você, né, mostra qual é o livro, salienta, explicita, enfim. E ficar sempre atento a conhecer essas novas literaturas. Atento mesmo, porque do mesmo jeito que existe literatura muito boa infantil, existe também literatura muito ruim, porque, né, existem editoras que o interesse ali é apenas financeiro, de vender. Então não se importam com a qualidade literária e tratam a literatura infantil como menorzinha, como sem importância, então oferecem qualquer coisa. Então esteja atento para ver o que você pode estar aí buscando nesse mercado literário riquíssimo que a gente está tendo aí. Eu percebi, através dessa pesquisa, desses diálogos que eu estabeleci com professoras e professores, a efetividade que a contação de história pode ter no campo do desenvolvimento sociocomunicativo dessa criança, do espectro, desenvolvimento pessoal, essa ruptura do individualismo, né, através dessas narrativas, dessas reflexões de convívio social, desse letramento para o mundo, né? Porque muito antes da própria leitura, né, de aprender a ler, a gente vai se munindo da alfabetização imagética, da alfabetização por imagens, por vivências. Então, a partir do momento que a criança tem esse contato com a contação de história, ela vai se abrindo a essas possibilidades de ruptura, a essas reflexões sociais, a esses conflitos que as histórias propõem. Isso aí a gente consegue ver no desenvolvimento claro, assim, da criança. Então, tente a contação de história, use aqui as dicas que eu tô passando, crie as suas próprias, a sua própria troca aí com a sua criança, né, com as suas crianças, e me conta, eu acho que vai ser muito legal se eu receber aí um retorno de alguma forma de vocês. Eu vou deixar o meu Instagram aqui, então podem entrar em contato comigo e é isso.